Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Pessoal, nesse vídeo vamos atualizar aqui um pouco para vocês os noticiários aí envolvendo o Vasco da Gama, e o assunto principal desse vídeo aqui é Felipe Coutinho. Sim, você vai entender nesse vídeo aqui o porquê que o Felipe Coutinho não será jogador do Vasco, mesmo vindo para o Vasco da Gama, tá? Houve mudanças na questão da rescisão dele lá, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui. Vamos falar também sobre o Verratti, nosso capitão, que vem aí salvando o Vasco da Gama mais uma vez, tá? E aí, sobre o que ele acha dessa chegada aí do Felipe Coutinho no Vasco da Gama, vamos repercutir um pouco isso daqui também para vocês. Peço para você, o de sempre, humildemente, deixa seu like aqui embaixo, clica no botão do joinha aqui, você vai estar ajudando demais o nosso canal, se você gosta aqui do vídeo. E peço para você também, se inscreve no canal se está caindo de paraquedas, está assistindo a primeira vez. A gente traz vídeos todos os dias aqui, lives, falando sobre o Vascão da Gama do lado do torcedor, de uma forma aqui raiz, beleza? Então, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos ler aqui a notícia do GE, que diz aí que as coisas mudaram com relação à rescisão contratual do Felipe Coutinho com o Aston Villa. A gente vinha dizendo aqui, muitos jornalistas vinham dizendo aí, que o Coutinho seria jogador do Vasco em definitivo, contrato aí de 2 anos, e que o Coutinho já estava praticamente acertado com o Vasco, quando na verdade isso se tornou uma novela, essa questão da rescisão dele. E sempre vai se empurrando com a barriga, tá? Uns dizem que até sexta-feira passada sairia a rescisão, outros dizem que até quarta-feira tá tudo certo, quarta-feira agora tá tudo certo, quando na verdade isso virou uma novela. E aí, a notícia aqui pela Emanuele Ribeiro do GE diz o seguinte: Vasco e Coutinho mudam o modelo de negócio e Meia fica livre para assinar o contrato. Jogador havia encaminhado a rescisão com Aston Villa, mas a situação mudou e ele virá por empréstimo. Ou seja, o Felipe Coutinho ele não vai ser um jogador do Vasco da Gama, ele vai ser um jogador do Aston Villa emprestado ao Vasco da Gama. Isso pode desanimar muitas pessoas, mas eu vou explicar o porquê que eu acho que isso é desanimador no contexto geral aí envolvendo Vasco da Gama, torcida. Então eu vou explicar para vocês. O acordo entre Vasco e Felipe Coutinho sofreu mudança nos últimos dias. O jogador havia encaminhado a rescisão do seu contrato com o Aston Villa da Inglaterra, mas a situação mudou e ele virá por empréstimo ao clube do Rio de Janeiro. O clube inglês, que investiu alto na contratação de Coutinho, preferiu o empréstimo por uma temporada até junho do ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN. Agora, não há empecilhos para a assinatura entre Vasco e Coutinho, e a contratação do meia deve ser anunciada pelo clube nos próximos dias. Ou seja, tá? Tem essa questão envolvendo Felipe Coutinho e virou uma novela, porque nos próximos dias vai empurrando com a barriga, o Vasco precisando do jogador, o Vasco precisando de um jogador da qualidade do Felipe Coutinho. O nosso meia que a gente tem aí tá dando piti, que foi a questão do Paê no jogo passado. E aí o que acontece? Por que eu acho ruim essa questão do empréstimo do Felipe Coutinho? E você, torcedor, pode até me matar aqui nos comentários, porém a minha opinião é a seguinte: um ano de empréstimo, tem várias coisas aí que podem acontecer. E a gente primeiro tem que torcer para o Coutinho performar. Porque um ano, isso significa que ele praticamente... que a gente vai precisar dele ao longo do Campeonato Brasileiro e só. Tá? Depois tem Carioca ali e tal, mas o que interessa para nós é o Felipe Coutinho no Brasileiro, para poder jogar e performar. A gente tem que torcer para ele performar bem todos os jogos que ele jogar nesse Campeonato Brasileiro, porque serão poucos jogos, será um segundo turno aí completo, mas em vista aí do que a gente imaginava que a gente poderia contar com ele, o tempo é poucos jogos. Então não vai ter tempo desse negócio de entrar em forma, de pegar ritmo, de se adaptar, não vai ter isso. A gente tem que torcer para o Coutinho jogar futebol em todos os jogos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o Felipe Coutinho, se performar, a ideia do Aston Villa com essa questão de empréstimo
é o seguinte: se ele performar, o Aston Villa pega ele e vende ele para outro time da Europa. Então o Vasco está sendo usado como vitrine. Vai ter o jogador por pouco tempo. Nós torcedores temos que torcer para que o jogador performe, jogue bem. E se o Aston Villa também está torcendo para que ele jogue bem. Porque se ele jogar bem, o Aston Villa consegue revender ele para outro time. Então a gente tem o Coutinho e não tem. Essa é a verdade, torcedor. Eu não vou ficar vendendo a ilusão aqui de que isso é bom. Tá, o Coutinho vai vir, mas o Vasco, cara, é uma piada de mau gosto com relação a isso. E a gente também já imaginava isso. Porque desde quando começou a enrolar muito essa questão de rescisão, a gente sabia que o Aston Villa investiu muito dinheiro no jogador e não ia deixar o jogador sair por qualquer valor. E se eles pediram dinheiro, o Vasco não tem dinheiro para poder tirar o Coutinho do Aston Villa. Se eles pediram compensação ali, o Vasco não tem essa grana. E aí fica complicado, cara. Tem tudo isso daí. Tem que torcer para o jogador ir bem. E se o jogador ir bem, o Aston Villa pega ele de volta e vende ele de novo. Ou fica com ele lá no elenco, lá, enfim, cozinha a situação. Então é complicado, galera. É complicado, cara. As pessoas vendem uma parada para a torcida que fica muito difícil a gente entender o que rola com relação a essas coisas, cara. É muito complicado mesmo, tá? Então, sobre Coutinho, infelizmente, a notícia é essa, tá? Coutinho será jogador do Vasco, mas não será ao mesmo tempo. E aqui a gente vai ler aqui o que o Verratti acha dessa questão da contratação do Coutinho. Então tá aqui, ó. Verratti revela papo com Coutinho e diz que está muito entusiasmado e com vontade de ajudar o Vasco da Gama. Tá? Então tá aqui, ó. Vamos ler para vocês aqui, ó. Verratti está ansioso para aumentar este número e conta com um reforço que poderá ajudá-lo na missão, número de gols, na verdade. Em entrevista depois do clássico, o atacante revelou que conversou com Felipe Coutinho, que está perto de ser contratado pelo Vasco. Expectativa muito grande. Estamos falando de um jogador de muita qualidade que poderia nos ajudar muito. É da base do Vasco, da casa, então estamos esperando muito a chegada dele. Tive a possibilidade de falar com ele, está muito entusiasmado com isso e com muita vontade de nos ajudar. Então a gente espera por ele, disse Verratti. Sobre o Coutinho, é isso aí, galera. É isso aí. É o assunto aí. Não vou ficar inventando conversa aqui para poder falar com vocês. Porém, essa questão de empréstimo é complicado, cara. Principalmente quando não tem opção ali do Vasco comprar ele. Principalmente, cara. É muito difícil. Qualquer coisa, a gente volta, traz mais novidades para vocês aqui. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.